Até agora, todo o código que a gente escreveu foi no mesmo arquivo, mas durante a programação, a gente costuma separar nossas funções e outras estruturas aí do nosso código em arquivos diferentes, né? Então a gente vai estar falando hoje sobre módulos. E um módulo no JavaScript é um arquivo que contém um código isolado. Então cada módulo ele pode ter suas próprias variáveis, funções ou classes, né? E sobre classes eu ainda vou falar futuramente, mas vamos entender como que faz para criar esses módulos. Imagine que eu tenho aqui no meu arquivo principal a função de soma, que recebe um A e um B e retorna a soma entre eles. Eu posso dar um console log aqui, chamando aqui essa função e fazendo aqui a soma entre 4 mais 5. Executando o arquivo eu tenho aqui 9, certo? Mas imagine que eu tenha diversas outras funções nesse código, e aí ele vai ficar um código gigantesco, vai ter muitas linhas nesse código, mas quando a gente está programando, a gente tenta organizar o máximo possível aí o nosso código para que seja fácil da gente manter ele, atualizar e até mesmo encontrar possíveis bugs, né, que venham estar ocorrendo aí. Então, para isso que a gente cria módulos. Então, eu vou pegar essa função aqui e vou jogar em um arquivo separado. Então, eu vou criar aqui uma pasta, é só clicar nesse íconezinho aqui. Eu vou chamar essa pasta aqui de functions. Aqui dentro, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de math e põe a extensão aqui .js. Então, aqui dentro, eu posso criar a nossa função de soma, que recebe aqui o A e o B e retorna a soma entre eles, né? E para que a gente possa acessar essa função aqui no nosso arquivo principal ou em qualquer outro arquivo, a gente precisa exportar essa função daqui de dentro. E aí a gente tem duas sintaxes para isso. A primeira é a sintaxe utilizando CommonJS. E a gente faz dessa forma, a gente escreve module.exports e aí a gente pode abrir aqui um objeto e exportar essa nossa função aqui dentro desse objeto. E aí para a gente poder importar essa função desse arquivo, a gente vai criar uma variável e eu posso chamar ela do mesmo nome do arquivo. E aí a gente usa aqui a função require, que ela é uma função global aqui do Node, né? E aí a gente precisa passar um caminho até o arquivo que tá essa função. Então eu abro aqui uma string com aspas e aí eu ponho um caminho relativo. Então ponto é o diretório atual, eu posso pôr uma barra e ele já vai dar um autocomplete aqui, o VS Code ajuda a gente nisso. E eu posso passar aqui o caminho até o nosso arquivo. Então tá aqui, esse é o nosso arquivo e a gente tem aqui aquele objeto que a gente exportou, né? E dentro desse objeto a gente tem aqui a função soma. E aí eu posso executar esse arquivo e eu tenho aqui o mesmo resultado. Dessa forma aqui a gente pode utilizar a desestruturação, né, que a gente já aprendeu. Então a gente pode simplesmente extrair aqui desse objeto a nossa função soma lá de dentro. E aí a gente não precisa utilizar dessa forma aqui, a gente usa a função diretamente. Então se eu executo, tá aqui do mesmo jeito, né? A gente pode escolher tornar esse arquivo uma única função também, né? E aí a gente só passaria dessa forma aqui. E agora a desestruturação não funciona mais. E aí a gente chama isso aqui direto com o nome da função. E aí ele se torna aqui a nossa função de soma, né? Executando a gente obtém o mesmo resultado. Mas a gente utiliza aqui essa sintaxe de objeto para a gente poder exportar outras funções ou variáveis que a gente tem aqui dentro. Por exemplo, essa função aqui de subtração. Então aí eu só passo ela aqui dentro do nosso objeto, né? Separando as propriedades por vírgula. E agora a gente tem que desestruturar e pegar aqui, ó, eu tenho a soma e a subtração. E eu posso dar um console log aqui na subtração. Vou fazer 8 menos 4. E se eu executo, tá aqui os resultados certinho, né? Eu posso também criar as funções direto aqui nesse objeto. Então a gente usa aquela sintaxe dos objetos e a gente cria os métodos, né? Aqui direto no objeto eu posso criar aqui a nossa função de soma. Ela recebe aqui o A e o B e só retorna A mais B. E aí eu não preciso mais dessa função aqui. Eu posso fazer a mesma coisa para essa outra, né? Eu posso até recortar isso aqui e eu colo aqui dentro, claro, depois da vírgula, né? E funciona da mesma forma aqui, né? Executando a gente tem os mesmos resultados. Eu posso exportar também variáveis. Vou criar aqui uma pasta chamada constantes e eu vou criar aqui um arquivo chamado emojis. Eu posso criar aqui o cat emoji e eu posso pegar aqui um emoji de gato e aí a gente só usa aqui aquela nossa sintaxe module exports e eu posso exportar um objeto aqui com o nosso emoji aqui dentro, né? E como isso aqui é uma sintaxe de objeto, eu poderia criar a propriedade direto aqui dentro e aí eu faria dessa forma aqui. E aí não precisaria mais da variável. E agora eu vou apagar isso aqui. A gente pode fazer a desestruturação aqui direto e eu faço que ele recebe aqui um require e eu passo o caminho até na onde que tá esse nosso arquivo de emojis, né? E aí eu posso extrair aqui o cat emoji e se eu der um console log, eu executo isso aqui e tá aqui o nosso gato no terminal. Porém, a gente tá utilizando aqui as versões mais
mais recentes do Node. Então essa forma aqui ela já está, eu poderia que dizer, ultrapassada. É claro que a gente ainda vai ver esse require aqui em diversos projetos aí comuns da internet, porém eu gosto de recomendar que a gente utilize aí o melhor do Node nas novas versões, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos alterar aqui no nosso package.json uma propriedade chamada type, e aqui ó, a gente tem common.js e module. Então eu vou escolher o module, e agora a sintaxe para importar e exportar variáveis e funções, ela já muda um pouco, né? Então eu vou apagar isso aqui tudo, e eu vou primeiro fazer aqui no nosso arquivo de funções matemáticas, né? Eu vou deixar isso aqui comentado, e eu vou criar nossas funções novamente. Então, para a gente poder exportar essas funções utilizando aqui o module, né, do nosso package.json, a gente utiliza aqui a palavra-chave export, e a gente só precisa colocar isso aqui na frente daquilo que a gente quer exportar. E aí, para a gente poder pegar aqui no index, a gente usa a palavra-chave import. É muito mais simples, né? E aí a gente faz um import from, e aí passa aqui o caminho até o arquivo onde está essas funções. Então ele está aqui na pasta de funções, no arquivo math. Só que dessa forma aqui a gente precisa passar a extensão do arquivo também, né? Então eu coloco um ponto .js aqui no final. E aí tá aqui as nossas funções, olha que legal. Posso pegar aqui a função de soma e de subtração. E eu posso utilizar ela aqui no console log, né? E aí, executando aqui, eu tenho o resultado aqui dessas operações, né? E funciona da mesma forma aqui com variáveis. Eu posso excluir esse módulo export, que a gente não usa mais essa sintaxe. A gente só coloca aqui um export na frente e ele já está exportando com esse valor aqui. E aí, aqui em cima, eu posso fazer um import from, e aí eu passo o caminho até o diretório onde está a nossa variável, e eu posso pegá-la aqui de dentro e dar um console log nela, logo aqui embaixo, né? Nosso cat emoji. Então eu executo, tá aqui o nosso gato novamente no terminal. E a gente pode fazer aquele esquema também, declara a função primeiro e exporta tudo depois no finalzinho, né? Então a gente pode fazer aqui um export de um objeto, e aí passa aqui as nossas funções para dentro desse objeto, né? E aí elas continuam funcionando da mesma forma. E sobre esse tipo aqui de módulo, a gente tem também uma outra palavra-chave que é o default. Então eu posso fazer um export default desse objeto aqui. Se eu volto aqui no index e tento executar esse código, eu vou obter um erro, porque aqui ele vai dizer que esse arquivo aqui, né, esse módulo, ele não provém aqui uma exportação chamada sub, né, que seria aqui a nossa função. Isso acontece porque quando a gente utiliza a palavra-chave default, a gente não pode mais desestruturar aqui dessa forma, né? Ele vai se tornar aqui o nosso objeto, a gente pode chamar com o mesmo nome do arquivo, e agora sim a gente pode utilizar aqui as funções dele. Se a gente quisesse desestruturar, a gente faria aqui utilizando a variável, né? E a gente poderia remover ela daqui de dentro. Mas com a exportação padrão, a gente não consegue desestruturar direto aqui na hora que a gente for importar, né? Eu posso executar o arquivo aqui dessa forma e aí ele funciona corretamente, né? Um módulo, ele não precisa necessariamente exportar alguma coisa. Ele pode executar também algum código. Eu vou criar aqui, na mesma pasta que o nosso arquivo index, um arquivo chamado hello. E eu vou só dar um console log aqui, dizendo hello world. Eu vou voltar aqui no meu arquivo index, vou deletar tudo. Se eu executar, nada vai acontecer, mas a gente tem um console log aqui nesse arquivo. Mas por que ele não foi executado? Porque esse arquivo aqui não está sendo acessado de nenhuma forma, mas a gente pode executar o código desse arquivo simplesmente fazendo um import aqui direto desse arquivo, né? Então eu posso fazer aqui um import hello.js, e aí se eu executo, tá aqui o nosso hello world. E vocês notam que a gente não tem nenhuma instrução de exportação aqui dentro desse arquivo, mas como a gente importou ele foi executado. Então a gente tem essas duas sintaxes, né? A gente pode fazer um import do arquivo e um import de alguma coisa do arquivo, né? Mas como esse arquivo aqui não está exportando nada, a gente não vai ter nada aqui dentro desse objeto desestruturado. Eu vou apagar aqui essas pastas com esses arquivos. Vamos voltar a só o nosso arquivo index. A gente tem também importações dinâmicas, porém eu vou deixar para falar isso futuramente, né? Quando a gente for falar sobre programação assíncrona. Mas por enquanto, é assim que os módulos no JavaScript funcionam.